Comissão do impeachment houve ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, e o ex-advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Brasileiros vão pagar menos imposto para enviar dinheiro ao exterior. Senadores concluem votação do projeto que estende os benefícios do Super Simples. E projeto que reajusta salário dos servidores do Judiciário avança no Senado. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. A Comissão Especial do Impeachment ouviu hoje 4 testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. A primeira a falar foi a ex-secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Maria Fernanda Ramos Coelho. O depoimento dela havia sido suspenso ontem por falta de luz nas dependências do Senado. As repórteres Karine Beluso e Roberta Cruz acompanharam. Para a ex-secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, não houve atraso no pagamento e nem cobrança de juros, pois não havia prazo previsto. Para a depoente, o que o Banco do Brasil cobrou foi uma atualização monetária. Ficou claramente comprovado no item 2 que houve operação de crédito, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 36, o que tem como consequência crime de responsabilidade, sujeitando um presidente da República ao processo de impeachment. Não houve pagamento de juros. O que houve foi o pagamento da atualização monetária, que são coisas bastante distintas. Eu gostaria de conhecer um contrato de empréstimo, de operação de crédito, que tem data implícita, porque eu quero tomar esse crédito. Crédito com data implícita, eu gostaria demais de ter. Eu só conheço contrato de empréstimo com data explícita. E todos os empresários que estão aqui sabem disso. Então, com data implícita, não pode ser operação de crédito. Ou nós vamos ter que mudar todo o arcabouço jurídico. A segunda testemunha do dia foi o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Ele foi questionado a respeito da política econômica do governo Dilma como um todo. As políticas públicas que foram praticadas, e aqui a gente só está analisando parte delas, para concluir, mergulharam o Brasil em 3 anos seguidos de déficit. Desemprego de mais de 11 milhões de pessoas desempregadas. PIB negativo 2 anos seguidos. Então é evidente que nós estamos tratando aqui de uma questão muito mais ampla do que as pedaladas do Plano Safra e do que os decretos suplementares que pelas perícias foram constatadas que de fato ocorreu o crime de responsabilidade. É preciso também olhar a geração de renda, o emprego, as taxas de crescimento da economia, o investimento privado, o investimento público. O presidente Dilma governou um país que trazia, por razões internas e por razões externas, promessas de problemas. Ela não encontrou mais o mundo vivendo o período do boom das commodities. O procurador da Fazenda, Luiz Inácio Adams, também prestou depoimento nesta terça-feira. Em 2015, ele era advogado-geral da União. Adams respondeu a muitas questões sobre como orientou a presidente Dilma Rousseff quanto à edição de decretos com abertura de créditos suplementares. Considerando que o cenário então presente era de provável descumprimento da meta fiscal, havia alternativas à época que não envolvesse o aumento das autorizações orçamentárias para despesas? O senhor em nenhum momento sentou com a presidente da República e discutiu esta questão? O senhor em nenhum momento sentou com ela e disse: olha, presidente, existe aí uma controvérsia, entendeu? Vossa Senhoria autorizou a presidente e avalizou a presidente na edição dos decretos. Eu estou impressionada com o esforço de alguns de tentar dizer que meta é uma obrigação. Meta não é obrigação, meta, é um objetivo que se persegue. Essas matérias de condição orçamentária, quem despachava com o presidente era o ministro da Fazenda. Né? Eu, por conta, quando o assunto apareceu, eu tive reuniões com o ministro da Fazenda, então, o ministro Guido, tive com o Tombini e com o Arno, inclusive, com o secretário do Tesouro. E todas elas se debateram o assunto e eu, por exemplo, eu sempre recomendei, na minha posição, que se quitasse eventuais passivos existentes. Essa era a posição que eu defendia. A última testemunha do dia foi o responsável técnico para análise de decretos suplementares no Conselho Nacional de Justiça, Antônio Carlos Rebelo.
Ele tratou do decreto que beneficiou órgãos da Justiça. Se os créditos não fossem abertos, quais seriam as consequências na atividade dos órgãos do Poder Judiciário envolvidos nesse crédito? Nesse caso, por exemplo, desse decreto, eram várias solicitações, nem todas foram atendidas, várias não foram atendidas. Mas eu cito um exemplo, uma delas tinha a ver com realização de concurso público, receitas oriundas de taxa de concurso público e para atender essa despesa havia a necessidade da abertura desse crédito suplementar. Ele afirmou que o Poder Judiciário, na elaboração das solicitações de crédito, apenas atende a diretrizes da Secretaria de Orçamento Federal. Disse que o CNJ recebe do Executivo as orientações para elaborar os pedidos e as transmite para os tribunais. Não houve jamais, por parte da Secretaria de Orçamento Federal, um pedido para que o CNJ, para que o Poder Judiciário solicitasse a abertura de crédito adicional. Até porque a necessidade surge dentro do Poder Executivo e é nosso interesse fazer essa solicitação. E quando há essa necessidade de crédito. O plenário confirmou a indicação do diplomata João Inácio Oswald Padilha para o cargo de embaixador do Brasil no Chipre. Além disso, os parlamentares elegeram um novo corregedor do Senado, Sérgio Petecão, e mantiveram Romero Jucá na segunda vice-presidência da Casa. O plenário do Senado também aprovou uma medida provisória que perderia a validade amanhã. Ela reduz o imposto pago por brasileiros que enviam dinheiro ao exterior. A medida provisória 713 reduz de 25% para 6% o imposto de renda sobre dinheiro enviado ao exterior para pagar gastos pessoais em viagens de turismo e negócios. O limite é de R$20 mil por mês. A alíquota vale até o fim de 2019. As agências de viagem também são beneficiadas no limite de R$10 mil por passageiro. Elas tiveram isenção do imposto de renda de 2013 a 2015. Este ano, a alíquota passou a ser 25%, o que encareceu os pacotes de viagem até a edição da medida provisória, em março. Para ter acesso à redução, as empresas precisam ser cadastradas no Ministério do Turismo. Traz uma inovação benéfica para quem reside no exterior. Ela reduz até 6% até 2019 a alíquota do imposto de renda e zera a cobrança do imposto de renda quando os recursos são remetidos para o Brasil. Isso é positivo para a economia, positivo para nossos compatriotas que residem no exterior. A MP também isenta de impostos remessas ao exterior para gastar com saúde e educação. Isso faz justiça, porque os bolsistas do Ciências Sem Fronteiras estavam com dificuldade para receber os recursos da sua manutenção no seu estudo lá no exterior. Aqui, nas remessas de até R$20 mil mês, não terá imposto de renda. Segundo o governo, a redução da alíquota vai gerar um impacto de cerca de R$700 milhões por ano, fora outros casos de isenção incluídos no texto pelos parlamentares. Os proventos de aposentadoria pagos pela Previdência Social pudessem também manter a tributação para os residentes no país e que a sua transferência para os residentes no exterior não tivesse qualquer outra tributação. O Senado concluiu hoje a votação do Supersimples, sistema que facilita o pagamento de impostos pelos micro e pequenos empresários. Os parlamentares aprovaram emendas que vão estimular a geração de empregos. Como sofreu mudanças, o texto volta para a Câmara dos Deputados. O Supersimples é um sistema especial de recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais em um único documento, o que reduz o imposto. Hoje, para que uma empresa seja enquadrada no Supersimples, ela tem que ter um faturamento anual de até R$3.600.000. O texto da relatora Marta Suplicy eleva o teto para R$4.800.000. No caso dos microempreendedores individuais, por um acordo com o governo, o Senado subiu o limite de R$60.000 para R$81.000.
A proposta também reduz o número de faixas de alíquota de imposto de 20 para 6 e muda o prazo de parcelamento de dívidas de 60 para 120 vezes, com redução de multas e juros. Eu vou reiterar o tripé: simplificação, tributação diferenciada e estímulo ao emprego. O Simples, não somente ele ajuda a formalizar as empresas, como ajuda no aumento da arrecadação, mas principalmente ele contribui para o aumento do emprego. Esses 99% das pessoas jurídicas do Brasil têm apenas 27% do produto interno bruto brasileiro. Em outras palavras, nós precisamos continuar modificando e atualizando esta lei para que esses empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, possam chegar pelo menos a 50% do produto interno bruto brasileiro. Por ser projeto de lei complementar, o Super Simples exige 2 votações nominais no plenário. Na segunda votação, os senadores incluíram uma emenda. Ela permite que profissionais liberais migrem da tabela 5 para a 3 do Super Simples para pagar menos imposto. O benefício já tinha sido concedido aos médicos na semana passada, mas foi pleiteado por outras categorias profissionais. A migração só será permitida se 28% da receita bruta da empresa for gasta no pagamento de salários. Quando a relação entre a folha e a receita bruta alcançar no mínimo 28%, todas essas atividades poderão ser contempladas indistintamente. Portanto, o benefício se vincula claramente a um índice de empregabilidade. Esta empresa vai estar no que se chama o nirvana das alíquotas, né? Ela tem que gerar emprego para atingir isso. Trata-se, portanto, de um critério universal para que as diversas categorias profissionais possam usufruir de um sistema tributário mais favorecido dentro do Super Simples, à medida que elas gerem mais emprego. Lindbergh Farias é o novo líder do bloco da minoria no Senado. O anúncio foi feito oficialmente durante a sessão plenária desta terça-feira. O reajuste dos servidores do Judiciário foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, mas antes de ir a plenário, o ministro do Planejamento vai ter que comparecer a uma audiência pública para esclarecer se existe dotação orçamentária para o aumento. Essa foi a condição colocada pelos senadores para aprovar a matéria na comissão. Com o plenário lotado de servidores do Judiciário, a expectativa era de que as informações complementares enviadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre o impacto financeiro da medida agilizassem a votação. O projeto de lei estabelece um aumento médio de aproximadamente 41,47%, a ser concedido de forma escalonada até 2019. Mas o senador Ricardo Ferraço apontou uma diferença de 300 milhões de reais a menos entre a previsão orçamentária para esse ano e o custo do reajuste. Não há dotação orçamentária na LOA nem na LDO para esse tipo de autorização. O que consta da LDO e da lei orçamentária, na prática, grandes números, 300 milhões a menos. O relator da matéria insistiu que a dotação orçamentária é suficiente. Jorge Viana explicou que a diferença só vai existir se o Judiciário abrir novas vagas e se for aprovado o aumento dos magistrados, que ainda depende de votação no Congresso. É o esclarecimento que nós recebemos do diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, e eu acho isso adequado e pertinente, que eles tenham colocado quais seriam os impactos máximos que nós teríamos na folha de pessoal de servidores. A discussão dividiu os senadores que pediram uma audiência pública com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, para esclarecer os números. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele diz que utilizou a estimativa feita em 31 de julho de 2015, há um ano atrás. E a gente sabe que a receita do governo não vem crescendo, pelo contrário, tem um crescimento negativo em relação ao ano 2015. O Judiciário vai ajustar o seu orçamento ao recurso que receber, portanto, essa é uma função que cabe ao CNJ e aos tribunais superiores. Aqui no Senado nós temos que respeitar a independência do Judiciário e aprovar um reajuste que foi negociado, faz parte do orçamento. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas realizou reunião para conhecer a legislação e políticas de incentivo ao uso de energias alternativas no estado norte-americano da Califórnia.
O convidado da comissão foi Arthur Halbenstock, vice-presidente para assuntos governamentais e regulatórios da empresa 8Minute Energy. A empresa é uma das líderes do mercado norte-americano na implantação de projetos de energia limpa. Arthur Halbenstock informou que hoje 6% da energia nos Estados Unidos é de geração solar. Para o norte-americano, isso só foi possível graças à criação de incentivos fiscais e mudanças nas leis. Ao longo dos últimos 10 anos, o número de projetos de energia solar foi crescendo de forma extraordinária. Hoje, mais de 30 gigawatts de energia solar estão ou em operação ou em desenvolvimento nos Estados Unidos. Só para ter uma ideia, a meta brasileira até o ano de 2030 é chegar a 8 gigawatts. Portanto, os Estados Unidos estão com um programa de energia solar que deve corresponder a 4 vezes o volume de energia que nós iremos produzir. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.